Por favor, dá um beijo nela e diz: Senhor, obrigado por essa palavra. Puxa o outro para mim, por favor. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Aleluia. Família restaurada para o propósito. Graças a Deus, irmãos. Estou falando grosso, irmão. Porque não é fácil, mas é uma bênção. O tema dessa mensagem é o que você vai ouvir durante essas 4 mensagens, durante esse mês. Família restaurada. Aleluia. Família restaurada para o propósito. Aleluia. Há um equívoco, às vezes, na mente das pessoas. Às vezes diz assim: pastor, mas a minha família vai tudo bem. O casamento vai bem ajustado, os filhos estão se encaminhando em faculdade, estão uma bênção, estão na igreja. Então, há um equívoco muito grande. Às vezes a pessoa achar que não precisa de ser restaurados. Querido irmãos, a gente faz curso para tantas coisas, sim ou não? Quando a gente quer ganhar mais dinheiro, irmão, você não mede tempo, você não mede esforço, não importa o horário, você vai e faz um curso, se aperfeiçoa, sobe de cargo, e amém por isso. Agora, o que é mais importante na sua vida natural? Alguém aqui nasceu de chocadeira, irmãos? Todos nós nascemos de uma família, sim ou não? Todos nós temos uma família. Então a minha família é algo tremendo. Eu trabalho para a minha família, minha esposa e meu filho. O meu foco é a minha família. Lógico que nós temos as outras coisas que agregam, mas a casa tem que estar bem, sim ou não, irmãos? Porque quando a casa está bem, todas as coisas vão bem. Quando você está mal dentro de casa, quando você está mal na sua família, as coisas vão mal. Mas quando você está bem, irmão, chova canivete, mas você está firme. Você está dizendo: vou romper, porque na minha casa tudo vai bem. Então a palavra de Deus aqui no livro de Josué, capítulo 24, a nossa meditação é no livro de Marcos. Mas eu quero ler porque o texto de Josué é o texto base desta campanha, não sei se é uma campanha, creio que não, mas esse tempo, esse mês de julho, como o mês da família. E o bispo nos deu esse texto quando ele estava falando, eu creio que seja também um texto base. Verso 14, Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Agora temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. Sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha Bíblia diz assim: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Senhor, nós oramos nesse momento e determinamos e declaramos que essa palavra vai fluir em nosso coração, que esse ambiente já está tomado pela Tua presença, que os nossos corações já estão sujeitos às Suas verdades, que a nossa mente já está cativa ao Senhor. Em o nome de Jesus, meu Deus, flua mesmo, faz a diferença. Senhor Deus, usa a minha boca para falar a essa pessoa que está aqui hoje. Deus, em o nome de Jesus, Senhor, Deus, estamos dando o início a esse mês da família, esse mês restaurando o propósito, Senhor Deus, restaurando a família para um propósito, Senhor, que o Senhor possa estar formando em nossa mente a cada dia o entendimento, a compreensão de que o Senhor é tudo na nossa vida, Pai, em o nome de Jesus, amém. Podeis sentar, queridos. Agora abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2.
Livro de Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 12. Os irmãos pegaram a folha do líder, aí no texto só está o verso 12, mas é do 1 ao 12. É um texto longo, mas é um texto conhecido, amém, queridos? Capítulo 2 do livro de Marcos, verso 1, posso ler? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 homens. Por 4 deles, verso 4, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Verso 6, estava sentado ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Verso 8, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta, pegue a sua maca e ande. Verso 10, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Verso 12, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Eu quero ser um profeta na tua vida nessa noite, irmãos. Às vezes as pessoas estão dizendo: nunca vi família tão atormentada, nunca vi algo igual. Às vezes as pessoas estão dizendo: nunca vi tal coisa acontecendo nesta casa. Mas eu quero ser um profeta na tua vida hoje. As pessoas vão dizer: nunca vi tal coisa de maneira boa nessa família. Nunca vi Deus fazer tanto milagre nessa família. As pessoas vão ter que dizer isso na sua vida a partir desse mês, em nome de Jesus. Nunca vi nada igual. Olha para o seu irmão e diz assim: irmão, nunca vi nada igual. Você e a sua casa vão ter respostas de Deus. E as pessoas vão dizer, diga para ele, as pessoas vão dizer: nunca vi nada igual. Aonde é que Deus está fazendo isso na tua vida? E você vai dizer: na Luz para os Povos, na Vila Pedroso. Nunca vi nada igual. Amados irmãos, família restaurada para o propósito. E dentro desse tema, eu fiz um subtema que eu particularmente acho que tem que começar na minha casa. Eu sei que todas as mensagens vão falar de dentro da casa, mas eu não poderia começar sem falar daquilo, do convívio, do lugar onde a gente está todos os dias. E eu coloquei como subtema: quando Jesus está em casa. Quando Jesus está na minha casa. Segundo Marcos 1:29, possivelmente seria a casa de Pedro. Seria a casa de Pedro. Querido irmão, o fato é que Jesus estava em uma casa. Amém, irmãos? E o que significa ter Jesus em nossa casa? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado: Jesus está na sua casa? Que ele respondeu: claro, pastor. Claro, meu irmão.
claro que Jesus está na minha casa. Mas pense um pouco, se nós pudéssemos passar um tempo escondido lá, será que de fato veríamos Jesus nela? Será que de fato nós veríamos Jesus dentro da nossa casa? Porque tem pessoas que já declaram abertamente, aqui parece o inferno. Queridos irmãos, ouça, quando Jesus está presente, seja em nosso lar, seja em nosso coração, seja em nossa igreja, há liberdade. Há liberdade, irmão. Não existe acusações, não existe pressões. Marido pressionando a esposa, ela não consegue ter liberdade, ela não consegue respirar, sente-se sufocada com a presença do marido. Maridos que não conseguem ter liberdade em casa, sendo sufocado pela esposa. Casais que não conseguem ter liberdade, sendo sufocado pelos filhos. Filhos que não conseguem ter liberdade, sendo sufocado pelos pais. Quando Jesus está em casa, há liberdade. Não tem acusação. Porque nós confiamos naquele que está conosco. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe. Quando Jesus está presente, marido é uma, mulher é o segundo, Jesus é o terceiro cordão. Querido irmão, pode vir um vento que vier, mas você está firme. Você está firme. Amém, irmãos? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, verso 12, não precisa abrir, só anote para depois meditar. E é um texto conhecido que diz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Sabe por que não há liberdade em muitos lares? Porque falta Jesus dentro do lar. Porque falta Cristo dentro do lar. Há uma escuridão, quando se acusa é escuridão, quando se pressiona é escuridão, mas quando a luz brilha, a liberdade. Você se locomove dentro da casa com liberdade, irmãos. Já você conhece bem o seu lar, quem conhece bem os cômodos da sua casa? Mas você já experimentou se locomover dentro dela de luz apagada? Você pode até conhecer, você pode até ter construído ela, conhece a planta, mas se alguém mudar um móvel de um lugar, irmão, você cai. Você leva um tombo dentro da sua própria casa. Sabe por quê? Porque falta luz. Porque quando há luz, podem colocar qualquer que seja o obstáculo, mas eu vou vencer. Você está me entendendo, meu querido irmão? Sabe por que há muitas adversidades dentro dos lares? Sabe por que a família ainda não está restaurada? Sabe por que ela não está ainda ajustada? Porque muitos estão rejeitando o Cristo que é a luz dentro da sua própria casa. O que acontece, pastor, quando Jesus está presente na minha casa? Algumas coisas importantes. Primeiro, ela se torna um ponto de atração para as pessoas. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 2. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Queridos irmãos, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A sua casa tem sido um ponto de atração? No sentido bom, porque muitos lares estão sendo pontos de atração, no sentido de crítica. É tão bizarra aquela família, tão difícil, que ela não passa desapercebida. Mas a tua família vai ser tão abençoada, que também não vai passar desapercebida. As pessoas vão ter que ver que Deus literalmente habita dentro da tua casa. Quem recebe isso, diga amém. Quem recebe isso, diga glória a Deus.
As pessoas afluíram para aquela casa, irmãos, não por causa da aparência dela, não por causa das facilidades contidas naquela casa. Interessante que muitas casas são pontos atrativos para os de fora. As pessoas chegam até você e dizem: nossa, mas que família abençoada. Que família abençoada, olha que bênção. Mas a sua casa, às vezes, não são atrativas para você mesmo. Não são atrativas para nós mesmos. Minha mãe está aqui, irmão. Quando ela falava que ia ter, é isso, não é? Quando ela falava que ia ter, era vigília no lar que a senhora ia fazer. O que eu fazia? Fugia. Ela dizia: vou ter uma vigília aqui hoje, eu quero vocês. E eu, fugia. 5 horas da manhã eu vou levantar para a gente orar. E eu chegava às 6. Mas, irmãos, alguma coisa me atraía para minha casa. Eu tinha tudo para morar fora, não era, minha mãe? Morei até fora, na Serra dos Carajás, fazendo um curso. Morei sozinho, mas não vi graça. Não tenho nada contra quem mora sozinho, quem tem ministério de eunuco. Mas eu não tenho ministério de eunuco. Eu disse: Deus, eu quero casar. Então, irmãos, eu sempre era atraído. A nossa casa nunca foi uma casa ornamentada, de churrasqueira, de piscina. Mas alguma coisa nos atraía ali. A presença de Jesus. Infelizmente eu já vi de bocas de muitos homens, e aqui na nossa igreja, graças a Deus, isso não tem. Eu vou trabalhar até mais tarde, que eu não aguento mais aquela bruaca. Eu vou trabalhar mais tarde, que eu não aguento mais aquele cavalo, aquele brutão. Eu quero chegar lá e já está dormindo. De preferência com aquele suporte para não roncar mais baixo, aquele que puxa para o nariz para cima. O que atrai a sua família? O que tem sido atrativo na sua casa? A boa comida? Amém por isso. O bom papo? O bom relacionamento? Amém por isso. Mas o que tem que ser atrativo na sua casa chama-se presença de Deus. Ela tem que ser atrativa na sua casa. Porque as pessoas que vão chegar até você, escute, jovens, a moça que vai chegar até você, rapaz, é porque você é um homem de Deus. Não é porque você tem um carro cheio de som, bombado e rebaixado e anda pulando, não. É porque você é um homem de oração, é porque você é compromissado com o reino. Ouça, irmão, ouça, jovem. A moça que você está orando, quando ela tem compromisso com Deus, sim, é essa mulher de Deus. Que tem um compromisso com oração, que tem presença de Deus. Diga comigo, a presença de Deus muda tudo. Mais forte, diga: a presença de Deus muda tudo. Ouça. Hoje nós podemos pregar a palavra, não necessariamente, querido irmão, discursando, mas nós podemos pregar a palavra vivendo uma vida verdadeira dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. O que me ganhou para Jesus não foi as lindas palavras da minha mãe. O que me ganhou para Jesus não foi o confronto que ela fez comigo, dizendo: olha, você se não converter vai para o inferno. O que me ganhou para Jesus foi, irmão, a convivência na nossa casa, vendo a transformação dela e dos meus irmãos. De fato, Jesus estava ali.
E uma das coisas é que ela entrava para dentro do quarto de manhã, entrava meio-dia e chorava, e chorava, e chorava, e saía rindo, irmão. E aquilo me confundia todo. Como é que uma pessoa chora, chora, e depois sai rindo, rindo, alegre, feliz? Isso é unção do Espírito Santo de Deus. Não importa o que você viva, não importa a situação que você está vivendo, você vai sair dali agraciado com o poder de Deus, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai fluir, vai dar certo, porque aqui tem presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está só começando, irmão, e o horário está correndo. Você já reparou quantos tombos você já levou na sua casa? E eu falo desses tombos, querido irmão, no sentido espiritual, são as palavras, são as feridas, são as palavras duras que a gente fala para a esposa. Ai, irmão, como aquela mulher, irmão, minha esposa Maria José está gravando, espero que ela ouça isso. Ô, minha querida, obrigado por ter me aguentado. Porque, irmão, eu sou sanguíneo, só sou calado, irmão. Mas como Deus tem feito na minha vida. Como Deus tem feito na minha vida, querido irmão. Ah, querido irmão, quantas palavras eu lancei para minha esposa, machucando ela. E ela também não ficava atrás não, irmão. Porque ela também é sanguínea. Quantas feridas, quantos tombos nós demos dentro da nossa própria casa. Mas de uma coisa, irmão, eu posso glorificar a Deus aqui diante de vocês. Eu disse: Deus, eu casei foi para viver, eu casei foi para ter a melhor família dessa terra. Eu não abro mão do meu casamento, eu não abro mão da minha família. Podem achar, podem pensar o que pensar, a minha família é a melhor família desse mundo. Ah, meu irmão. Segundo, quando Jesus está presente numa casa, ela atrai todos os que sofrem. Olha o verso 4, querido. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Preste atenção, olha para mim. 4 amigos descobriram o teto exatamente no ponto aonde Jesus estava. Isso é casualidade? Isso é sorte? Eles foram precisos aonde Jesus estava. Queridos irmãos, ouça, é preciso saber aonde Jesus está na sua casa. E eu te pergunto novamente, vou te encher de pergunta hoje. Aonde está Jesus na sua casa? Porque, irmãos, se estiver na estante de livros, esperando para ser retirada nos dias de culto, ouça, nada vai acontecer dentro da sua casa. A Bíblia aberta no Salmo 91, a única coisa que vai acontecer é amarelar as páginas. Nada vai acontecer se eu não viver o Salmo 91. Amém, irmãos? Porque tem pessoas, queridos irmãos, que tem Jesus somente nas orações antes da refeição. Meu Deus, abençoe esse prato, esse chambari, Pai. Obrigado por o Senhor ter ungido a minha esposa para ter feito essa buchada. Somente nessa hora, irmão, olha para mim, não vai funcionar. Mas quando você ora a Deus, quando você vive a verdade, a palavra de Deus, aí, meu irmão, Jesus não deixa de fazer. Ele sempre faz. Ele sempre faz. Amém, querido irmão? Amém, meu irmão? Sabe por que muitos estão paralisados dentro da sua casa? Porque não tem feito uso da melhor arma que Deus colocou na sua mão. Porque não tem feito uso da arma da oração. Porque não tem feito uso da arma da consagração.
use as armas que o Senhor colocou na sua mão. E a paralisia vai sair. E aqueles que não se converteram vão converter. Não é pelas palavras, irmãos, é pela vivência da palavra de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Muitos dizem que Jesus está em casa, mas continuam paralisados pelas doenças, continuam paralisados pela crise, continua paralisado pelo desequilíbrio emocional, continua paralisado pela desesperança, não consegue reagir aos problemas, está paralisado, está numa maca. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje, irmão. O Senhor vai te levantar disso, a sua história vai mudar. Amém ou não? Lembre-se, é sobre o Senhor que nós devemos lançar os nossos pedidos. Pastor, intercede. Pastor, ora. Mas o Senhor responde. O Senhor responde. Amém, querido irmão? Terceiro, outro ponto interessante. A casa onde Jesus está inspira fé. Olha o que diz o verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguém aqui já viu a fé? Alguém aqui já viu qual é a cor da fé? Olhe para o seu irmão e veja se ele tem cara de fé. E não adianta fazer cara feia, porque fé não tem cara. Olha para ele, veja se ele tem cara de fé. No livro de Lucas, agora olha para mim, irmão. Chega de olhar para o seu irmão. Agora olha para mim, Lucas 8:25, não precisa abrir, porque você conhece o texto. Durante uma tempestade, os discípulos acordaram Jesus e começaram a dizer: Jesus, olha, o barco está indo a pique, o Senhor está dormindo. A palavra de Deus, querido irmão, diz que o Senhor viu a cara de espanto, de medo, de pavor daqueles discípulos. E o que Jesus disse para eles? Quem lembra? Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Diante das adversidades, diante do problema familiar, diante das crises, aonde está a sua fé? É aí que a fé entra em ação. Amados irmãos, você sabe como é possível ver a fé? Jesus nos ensina, aqui nesse texto, ver a fé. Quando Jesus viu 4 homens trabalhando, eu pus assim, mas é assim. 4 homens trabalhando, queridos irmãos, homens suados, porque subir num teto com o pastor Josué, que é bem eclético, é até fácil, mas subir comigo acima de 90, irmão, já é um pouquinho mais difícil. Mas talvez o paralítico, né, pastor José, era um homem, com certeza era um homem magro, não tinha muito peso, mas era a dificuldade que eles encontraram. Não se tinha a tecnologia que se tem hoje, pegar um muque, suspender, abrir o teto e colocar bem onde Jesus estava. Então, quando Jesus viu esses homens suados, cansados, sujos, mas eles tinham algo em comum. Sabe o que eles tinham em comum, irmão? Diga comigo: propósito. Quando Jesus viu esses homens trabalhando, Jesus viu fé. Sabe quando é que se vê a fé? Quando você não desiste da sua família.
Sabe quando é que se vê a fé? Quando você não abaixa as mãos e continua orando, abençoando, liberando palavras proféticas sobre a sua família. Ah, pastor, quanto mais eu oro, mais o meu filho se afasta. Não importa, continue orando. Continue orando. Quanto mais eu oro, meu esposo mergulha na bebida. Não importa, continue orando. Continue orando. Não abaixe as mãos. Isto é fé. Um dia Deus vai abençoar. Um dia Deus vai agir, irmãos. Então preste atenção, querido irmão. Trabalhar é o que o Senhor nos manda, nos ordena. E o trabalho é esse, irmãos. Tenha um propósito. Qual que é o propósito nesse mês? Diga comigo: restauração da família. Esse é o propósito, porque o tema é família restaurada para o propósito. E o propósito é o quê? Trabalhar como pastor. Sim, nós vamos ter agora a próxima palavra domingo. Mas essa semana trabalhe, ore, estende a mão na sua família, reúna os seus filhos, pegue a foto daquele que está longe, faça algo, acredite que Deus pode mudar. Não fique só engessado aqui nas palavras, isso aqui é motivação para você, mas parte das suas atitudes, a ação de Deus na sua casa. Porque eu não conheço a sua família. Eu sei da minha. Eu tenho um foco esse mês para a minha família. Eu tenho um propósito, um alvo. Você recebeu aquele panfleto, que o bispo faz um nome até bonito aqui, engraçado. Mas eu chamo é panfleto mesmo. Amém? Você recebeu aquele papel. E se você não recebeu, faz uma lista, escreve. Deus, esse mês vai converter fulano. Deus, esse mês a mudança vai acontecer na minha casa. Faça alguma coisa. Isso é fé. Isso é fé. Amém, irmão? Externe a sua fé. E Deus vai mover na sua vida. Não fique de braços cruzados. Não chegue amanhã e fique à mercê da situação. Encare, se for preciso jejum, se for preciso lance, não sei, irmão. Deus vai te dar estratégia. Faz unge lá, coloca óleo no bife, não sei. Faça como a minha mãe, encheu meu ouvido de óleo ungido, encheu minhas narinas de óleo ungido, minha boca, por isso que eu falo muito. Mas ela fez algo. Ela não desistiu de mim. Ela não desistiu da família. Primeiro versículo que eu aprendi antes de ser crente. Essa parte aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ela escrevia e botava, pregava nas paredes. Eu e a minha casa. Ela acreditou, colocou um foco. Colocou um propósito. E o propósito é toda a minha família debaixo da graça de Deus. Debaixo da presença do Senhor. Não sei como está a sua, irmão. Não diga que seu marido é valentão. Não diga que seu filho é valentão, porque Jesus é mais valente do que ele. Porque mais valente do que eu, irmão, eu acho que não era. Um valentão está aqui, irmão, que foi para os pés do Senhor, de joelho, pedindo perdão, misericórdia pela minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. A casa onde Jesus está inspira fé. Quarto, onde Jesus está presente é um lugar de libertação e perdão. Olha o que diz o verso 5 de novo. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aleluia. Quem era que estava assistindo aquela cena de camarote? Os escribas, os fariseus. Olha para mim. Em algum momento aqui você vê eles preocupados com a cura do paralítico? Com o que é que eles estavam preocupados, irmão? Quando Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Aí houve um rebuliço no coração daqueles fariseus. Porque eles disseram: só Deus pode perdoar. Queridos irmãos, eles não reclamaram da cura, eles reclamaram da libertação. O diabo sabe
que independentemente da sua fé, que independentemente do seu tempo de convenção, que independentemente se você já leu a Bíblia de capa a capa ou não, se você crê, você vai ver o milagre de Deus acontecendo. Ele sabe disso, mas ele é especialista em desmotivar você. Eu sou do tempo que Mike Tyson era o bambambam. Quem lembra de Mike Tyson? Lutador de boxe, Mike Tyson. Quando ele vencia todas as lutas. Mike Tyson tinha uma estratégia poderosíssima. Ele vencia o seu adversário no olhar. Ele fixava os olhos nos olhos do adversário e ele sabia que o adversário estava com medo. E ali ele já estava ganhando a luta, já entrava vencendo a luta. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Você é águia. Você tem os olhos de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Não deixe o diabo te amedrontar, dizendo que você é pequeno, dizendo que você é um crentinho, dizendo que você converteu agora. Ah não, irmão, não importa. Deus vai mudar a minha história. Deus vai mudar a sua história. Deus quer que você tenha um coração desprendido e creia que Ele pode fazer na tua vida. O que o diabo quis aqui, usando esses fariseus endemoniados, irmãos, era minar o interior daquele homem que estava recebendo a cura. Ele estava dizendo: quem é Jesus para libertar? Quem é Jesus para dar perdão, para oferecer perdão? Ouça, irmão, se não houver perdão, não vai haver libertação. Se não houver libertação, não vai haver cura. Se não houver cura, não tem festa. Você está me entendendo, querido irmão? O que é perdão, então? Lá no livro de Mateus 18, 21 a 25, Pedro diz para Jesus: Senhor, devemos perdoar 7 vezes 7? E olha, querido irmão, Pedro estava sendo bondoso, porque na lei judaica é 3 vezes. 3 vezes somente. E Pedro diz: Senhor, devemos perdoar 7 vezes 7? Jesus vira para Pedro e fala: 70 vezes 7 deveis perdoar. O que é perdão então, pastor? Perdão, e o bispo fala e tem nos ensinado muito isso aqui. Perdão é falar da graça. Perdão é falar da capacidade de oferecer aos outros uma memória apagada. Perdão é não ter registros. Perdão é não ter mágoas. Perdão é não ter tatuagem do ressentimento. Perdão é deixar o outro nascer outra vez em nossa história e lhe dar uma nova chance. Perdão é saúde física e espiritual. Quem não perdoa adoece na alma. Perdão é descobrir o coração, é revelar o mais completo do seu ser, é mostrar quem somos, pecadores. Perdão é falar de Jesus. Perdão é seguir os seus passos. Perdão é evangelho encarnado. Perdão é generosidade, é graça. Falar de perdão é falar de repetição de vida. E a repetição de vida é Jesus em nós, e eu posso repetir para o outro. Isso é perdão. Ouça, meu querido irmão. Não sei qual foi a mágoa que te fizeram. Não sei qual que é o ressentimento que você está mergulhado. E é até compreensível. Você está cheio de razão. Alguém te magoou. Alguém foi duro com você. Quem sabe o pai, quem sabe a mãe, quem sabe o irmão, quem sabe o marido, quem sabe o filho.
Quem sabe o seu lar tem sido um lar de mágoas. Mas se eu dizer para você, a Bíblia nos ensina que princípio parte do dar e não do receber. Quem não está sendo beneficiado é você. Deixa Deus te perdoar. Gera perdão aí. Fala: Deus, doeu. Senhor, não é fácil. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor, que uma pessoa lhe contava, uma mulher, que chegava em casa do culto todos os dias. Quando ela chegava em casa, o marido estava com um cinturão e dizia: vem cá, porque a segunda parte do culto é uma surra que eu vou te dar. E batia nessa mulher, e batia, espancava essa mulher. E ela era cheia de mágoa. Isso foi, querido, gerando uma crosta no seu nas suas emoções. E até chegar ao ponto de separar. Pastor nunca aconselhou ela a separar. Nós pastores, é antiético mandar você separar. Nós sempre acreditamos que Deus pode restaurar. Mas, irmãos, essa mulher decidiu separar. Ela separou-se. Queridos irmãos, mas ela não conseguia romper. Ela não conseguia romper em outro relacionamento. Ela era um poço de mágoa. Estava travado. Um dia ela falou com o pastor novamente: pastor, o que está acontecendo? Deus deu revelação para o pastor. E o pastor falou para ela: olha, você precisa gerar perdão. Pastor, mas como? Quando eu ouço falar o nome daquele homem, a minha carne treme, eu começo a chorar, eu caio em prantos, eu não aguento nem falar o nome desse homem. E ele falou: volta para sua casa e fala: Espírito Santo, me ajuda a perdoar, me ajuda a falar o nome dele, me ajuda a gerar perdão dentro do meu coração. E isso ela fez uma vez, fez duas vezes, irmãos, e até o dia que ela conseguiu liberar o nome do seu ex-marido e fluiu na sua vida, casou novamente. Um grande homem de Deus abençoou o seu casamento e ela fluiu. Foi abençoado. Um certo dia bate na sua porta. Quem? O ex-marido, querendo voltar para ela. Ela falou: olha, vai para a igreja, porque eu já te perdoei. Você foi um passado na minha vida. Olha, vai, eu te abençoo. Vai, procure uma igreja, procure uma mulher de Deus, porque eu estou bem. Talvez isso tenha falado com você. Eu quero te instruir hoje. Procure o seu líder, procure o seu pastor, abra o coração, destampa, conta tudo sem esconder nada, como diz um pastor por aí. Abre, perdoa, porque eu te digo com toda segurança, este mês vai ser o mês da graça de Deus na tua vida. E por fim, irmãos, na casa aonde Jesus está, todos permanecem de pé. Eita Deus maravilhoso. Entrou acamado, sai de pé. Aonde Jesus está, verso 11 diz assim, irmãos: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Aleluia. Vai para onde, irmão? Quanto tempo esse homem não ia para casa sozinho, irmão? Você já imaginou a festa desse homem chegando com leite nas costas na casa? Você já imaginou os filhos recepcionando esse homem? A mulher então, irmão, que não aguentava colocar mais fralda geriátrica nele, que não aguentava mais fazer aquelas necessidades, limpar aquelas necessidades. Já imaginou a alegria, não somente nesse sentido, mas de ver o seu marido curado? Hein? Veja a cena, irmãos, porque quem encontra com Jesus fica de pé. Aleluia! Deus é fiel. Não é para ficar de pé agora não, irmão. Desculpa. Desculpa, meu. Que bom. Vocês três já estão com a vitória na mão. Aleluia! Porque vocês sabem estender a mensagem. Aleluia, irmão.
quem encontra com Jesus, fica de pé. E ele diz: eu lhes digo, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós muitas das vezes não conseguimos ficar de pé. As lutas são tão grandes, as dores são tão intensas. Ai, irmão, a desesperança é tão forte que a pessoa permanece no chão, acamada, com medo do amanhã, mantida em uma cama, imobilizado. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje: Jesus chegou na tua casa. E quando Jesus chega, todos ficam de pé. Querido, você pode até achar que a sua derrota é iminente, mas eu te digo que a Bíblia nos diz: nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Aleluia. No livro de Salmos, capítulo 139, verso 16, diz assim: os teus olhos, irmãos, isso aqui me derrete. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Você sabia que a sua vida já está concluída no livro de Deus? E a conclusão é: mais que vencedor. Eu vou dizer de novo, irmão, te dar mais uma chance. A conclusão é: mais que vencedor. Diga para a pessoa que está do seu lado: a conclusão do seu livro não é desgraça. A conclusão do seu livro não é derrota. A conclusão do seu livro é mais que vencedor. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Nós somos pentecostal. Aleluia. Glórias ao teu nome. Você acha que Deus iria escrever um livro e concluir como derrota? Não, irmãos. Quando Jesus está em casa, nós não ficamos prostrados. Aonde Ele está, todos ficam de pé. A ordem de Jesus foi qual, irmãos? Pega esse paralítico, agenda ele comigo no gabinete, põe ele na fila, porque tem muita gente doente aqui. Eu vou curar por senhas. Não. Jesus deu uma única ordem. E o interessante é que Jesus não falou assim: seja curado. Ele falou: pega o teu leito e anda. Anda. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: levanta-te. Eu quero ser um profeta na tua vida hoje. Não olhe para a sua família como um caos. Levante-se e veja a sua família restaurada para o propósito. Qual que é o propósito? Abençoar outras famílias, abençoar a nossa rua. Amém, querido irmão? Amém? Agora, você vai ficar de pé e gritar a sua vitória.